Sim. Só a gente escrever. Deixa eu fazer isso. Para o resto. Vou apresentar hoje o IABD Choque. Desculpa. Estou ficando com choque na cabeça. Tomar o Choque 2, que é esse IACT, que foi publicado no mês passado no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia, que avaliou o uso do balão intraórtico em pacientes com choque cardiogênico por IC crônica, um uso mais precoce. Então, o balão intraórtico é um dispositivo de assistência circulatória mecânica, que ele funciona pelo mecanismo da contrapulsação aórtica. É um balão que é inserido geralmente por uma das artérias femorais, fica posicionado ali na aorta descendente, ele vai insuflar na diástole e desinsuflar na sístole. Quando ele insufla na diástole, ele aumenta a pressão diastólica e aumenta a infusão coronariana. Quando ele desinsufla na sístole, ele reduz a pós-carga do VE, com isso ele aumenta o débito cardíaco e reduz o trabalho cardíaco. O balão intraórtico já foi estudado em RCT, mais no contexto de choque cardiogênico por IAM. O maior estudo é esse, que é o IABD Choque 2. Ele incluiu 600 pacientes com choque cardiogênico por IAM e foram randomizados para usar ou não usar o balão. Não teve diferença de mortalidade em 30 dias entre os dois grupos. Foi um estudo neutro. Depois desse estudo, o uso do balão caiu bastante em todo mundo. E teve um dado bem importante nas recomendações. O guidelines da EF 2023, do coronariano, reduziu a recomendação do balão para um classe 3. Então, o uso do balão rotineiramente no choque cardiogênico por IAM não é mais recomendado. O guideline da ARN também desse ano também teve um downgrade do balão. Então, também não recomenda de forma rotineira o uso do balão no choque cardiogênico por IAM. Já o paciente com choque cardiogênico por insuficiência cardíaca crônica é um contexto muito diferente, a fisiologia também é muito diferente. Esses pacientes têm pressão de enchimento aumentadas e também tem um diâmetro diastólico final do VE aumentado, isso como forma de adaptação à perda de contratividade. Vários estudos mostram que esses pacientes que têm pressão de enchimento alta, que têm um diâmetro diastólico do VE alto, são pacientes que mais ganham débito cardíaco com balão. Então, talvez esses pacientes beneficiem mais. Além disso, o aumento do débito cardíaco com balão, que é cerca de meio litro por minuto, talvez beneficie mais o paciente com IC crônica descompensada do que o paciente com infarto. Imagina que o paciente com infarto estava vivendo lá com seus 6 litros e de repente cai para 3. Talvez ganhar meio litro não faça tanta diferença. Já o paciente com IC crônica, vive ali nos seus 4, 3,5, de repente cai para os 3, talvez ganhar um pouquinho a mais faça diferença. Mas isso nunca tinha sido estudado em RCT. O que a gente tem sobre isso o maior estudo que estudou balão por choque cardiogênico por IC crônica foi esse estudo que foi observacional, que comparou os pacientes com IAM e os pacientes com IC. E o que ele viu foi que realmente o aumento de débito cardíaco nos pacientes com IC, que é esse valor aqui, foi de 0,58 litros por minuto, enquanto os pacientes com IAM ganhavam só 0,12. O ganho de débito cardíaco percentual também foi maior nos pacientes com IC, 23%, contra 10% nos pacientes com IAM. Então, o racional fisiológico faz bastante sentido. Então, nesse sentido, foi desenhado aí o AltShock 2. Ele chama o AltShock 2 porque o AltShock foi o estudo piloto que levou a esse RCT. Então, a pergunta pico foi, em pacientes entre 18 e 75 anos, em choque cardiogênico por IC descompensada, a intervenção foi um implante precoce do balão intraórtico, o grupo controle foi cuidado usual, e eles queriam ver se isso tinha efeito num desfecho combinado, de sobrevida ou terapia de substituição cardíaca em 60 dias. Esse termo, terapia de substituição cardíaca, é um termo que eles usaram, que inclui transplante cardíaco ou implante de dispositivo de assistência ventricular durável, tipo um ratinho. Então, os critérios de inclusão do AltShock foi
maior que 18 anos e menor que 75 anos, pacientes com diagnóstico prévio de C, com fração de ejeção menor que 35%, pacientes que tinham hipotensão, uma TAS menor que 90 ou uma PAI menor que 60, ou necessidade do antidepressor para atingir esses valores. E, inicialmente, eles incluíram apenas pacientes que tinham hipoperfusão, uma saturação venosa central de O2 menor que 60%, ou um lactato maior que 2, ou uma diurese menor que 0,5 ml por quilo por hora. Posteriormente, o protocolo foi alterado, então saiu esse critério de hipoperfusão e eles trocaram por pacientes em choque cardiogênico SCAI E a B. Aqui eu vou abrir um parênteses para explicar um pouco da classificação de SCAI, que é essa classificação de choque cardiogênico. Ela vai de A até E. SCAI A é o paciente que está em risco de choque cardiogênico, mas não tem hipoperfusão, nem tem hipotensão. Então, por exemplo, um paciente com IAM ou um paciente com IC descompensada. B é o paciente que já tem algum sinal de comprometimento hemodinâmico, então já está impotente, já está taquicárdico, mas ainda não está bem refundido. C é o choque cardiogênico clássico, então é o paciente que tem hipotensão, que tem hipoperfusão. D é o paciente que está piorando, apesar do tratamento do choque cardiogênico, e é o paciente que está em choque refratário ou em iminência de colapso circulatório. Então, o estudo incluiu os pacientes entre SCAI B e SCAI D. Inicialmente, então, tinha que ter hipotensão e hipoperfusão, então era só SCAI C para cima, mas eles justificaram que talvez incluir pacientes com SCAI B, eles conseguiriam pegar pacientes na fase mais inicial do choque, em que o balão talvez tivesse um time melhor para prevenir a deterioração do paciente. Os critérios de exclusão eram pacientes com choque séptico, com foco infeccioso evidente, pacientes com doença vascular periférica severa, paciente com choque cardiogênico secundário à cirurgia, seja cirurgia cardíaca ou não cardíaca, pacientes com IAM há menos de um mês, pacientes com miocardite confirmada ou suspeita, TEP, doenças crônicas que contraindiquem a substituição cardíaca, o transplante ou o dispositivo, e gestantes e lactantes. Os pacientes foram randomizados através de randomização central, plebiscite, em blocos permutados, de tamanho variável, e a randomização era 1 para 1, para o grupo de intervenção ou para o grupo de controle. Então, em relação aos procedimentos, no grupo de intervenção, os pacientes receberam o implante de BIA imediatamente após a randomização. O local do procedimento seria feito a lei ou hemodinâmica, e a escolha do console era feita de acordo com a prática de cada centro. A decisão de iniciar a estimulação plena também era a critério de cada centro. O manejo do balão, a articulação de drogas também era a cargo da equipe local. Então, não tinha nenhum protocolo para guiar o manejo do balão, o manejo do choque. A intervenção era só passar o balão. E o grupo controle recebia o cuidado usual, sem implante de BIA, também sem protocolo, de acordo com a prática de cada centro. Em todos os pacientes recebiam acesso central e PAI. O SONGANS era recomendado, mas não era obrigatório. Era desencorajado com a dúvida, ou seja, ele desencorajava os pacientes do grupo controle recebessem o balão de forma precoce. E o escalonamento para ECMO-VA era recomendado em ambos os grupos se os pacientes não tivessem melhores parâmetros hemodinâmicos após 8 horas da inclusão. O desfecho primário foi sobrevida em 60 dias, ou uma vez sucedida para a terapia de substituição cardíaca em 60 dias. Ou seja, transplantar em 60 dias ou colocar um dispositivo de extensão ventricular esquerda durável. Os desfechos secundários foram o score de inotrópico máximo, duração da terapia com inotrópicos e o score de sofra máximo. Os desfechos de segurança foram sangramento, complicações vasculares e embolismo cerebral ou sistêmico. O cálculo amostral foi feito considerando que o desfecho primário aconteceria em 75% dos pacientes no grupo do balão e 55% dos pacientes no grupo controle. Eles usaram um nível de significância de 5%, um poder de 80%, então a amostra foi calculada em 200 pacientes. A análise estatística do desfecho primário foi feita por análise por intenção de tratar, foi testada a proporcionalidade de risco e depois foi aplicado o modelo de regressão de hipótese. Os desfechos secundários categóricos foram avaliados pelo teste Q quadrado ou teste exato de Fischer, e as variáveis contínuas foram avaliadas pelo teste Page Student.
Havia uma análise interina programada após a inclusão de 100 pacientes e que seria conduzida por um comitê independente de monitoramento de dados e de segurança. Quando foi feita essa análise, eles já tem uma história, eles recomendaram a interrupção do estudo por futilidade. Eles consideraram que era improvável que o estudo mostrasse qualquer diferença significativa entre os grupos, mesmo que ele chegasse aos 10 pacientes previstos. Além disso, eles viram que a taxa de recrutamento estava em declínio e que seria muito difícil chegar aos 10 pacientes em tempo hábil. Então, os resultados. O estudo aconteceu entre junho de 2020 e outubro de 2024. Foram incluídos 101 pacientes em 7 centros, todos eles italianos. Então, 787 pacientes foram avaliados para o estudo. Desses, a maioria foi excluída por choque cardiogênico em contexto de síndrome coronariana e outros foram excluídos por terem outras etiologias. Então, foram randomizados 101 pacientes, desses 48 para o grupo controle e 53 para o grupo do balão. Teve um crossover de 6 pacientes que receberam balão de forma precoce, apesar de terem sido randomizados para o grupo controle. Em relação à tabela 1 do estudo, os pacientes no baseline, aqui a primeira coluna é o cuidado padrão, e na segunda o cuidado padrão com um balão. Então, a idade mediana é de 60 anos, a maioria deles homens, 75% a 85%, a maioria deles hipertensos, dislipidêmicos, vários com diabetes, e grande parte também com fibrose atrial, e cerca de metade de cada grupo tinha DRC. Mais da metade tinha CDI nos 2 grupos, e cerca de 1/3 de cada grupo tinha Resync. Em relação às características hemodinâmicas, eles tinham pressões arteriais parecidas, mais ou menos ali 90/60 nos 2 grupos, e o lactato mediano dos grupos foi de 1,7 no controle e 1,9 no grupo de integração. A fração de ejeção era uma mediana de 18% a 20%, e nenhum dos grupos teve pacientes admitidos em parada cardíaca. Em relação aos sinais de hipoperfusão, a maioria dos pacientes tinha saturação venosa central menor que 60%, cerca de 40% tinha lactato maior que 2, e uma minoria tinha oligúria. Em relação à classificação de SCAI, cerca de mais da metade dos pacientes, na verdade, tinham um SCAI B, C, seguido por cerca de 20-30% em SCAI B e minoria em SCAI D. O score máximo, o score de inotrópico na inclusão era de 5, a mediana de 5 no grupo controle e 4 no grupo intervenção. O tempo entre início de sintomas e chegada na UTI foi uma mediana de 8 horas nos 2 grupos, e o tempo entre chegada na UTI e inclusão no estudo foi entre 2 e 3 horas. Em relação ao manejo do choque na UTI, cerca de 64 a 69% dos pacientes receberam algum inotrópico. O inotrópico mais usado foi a adrenalina, seguido por dobutamina. E a taxa de uso de inotrópicos foi parecida entre os 2 grupos. Também cerca de 2/3 dos pacientes receberam vasodilatador e o mais usado foi nipride. 42 a 45% dos pacientes tiveram catéter de sondância. Em relação à prescrição dos pacientes na alta, foi bem semelhante também entre os 2 grupos. Essa é a curva de Kaplan-Meier do desfecho primário. Então, o desfecho primário em 60 dias foi bem parecido entre os grupos. Não teve diferença estatisticamente significativa, por causa de ratio de 0,72, com o intervalo de confiança passando pela unidade e com o valor de P de 0,45. Então, aqui mostrando o desfecho primário, que aconteceu em 75% dos pacientes no grupo controle e 81% no grupo intervenção, sem diferença estatisticamente significativa. Em relação ao implante de um dispositivo de assistência ventricular esquerda durável, aconteceu em 7 pacientes no grupo controle e 2 pacientes no grupo de intervenção, sem diferença estatisticamente significativa, e o transplante cardíaco aconteceu em 9 pacientes em cada grupo. Também não teve diferença em relação à duração da hospitalização, nem duração de tempo na UTI. E em relação ao score máximo dos grupos, não teve diferença, e o score máximo de inotrópico foi igual para os 2 grupos, uma mediana de 5, sem diferença estatisticamente significativa.
Em relação ao escalonamento de suporte, 6 pacientes no controle receberam o balão, um paciente em cada grupo foi escalonado por Impella, e um paciente no grupo controle e 3 no grupo de intervenção foram escalonados para ECMO-VA. Em relação aos eventos adversos, foi mais comum sangramento, complicações vasculares e isquemia de membro no grupo de intervenção, mas o número de eventos foi pequeno, não tem diferença estatisticamente significativa. Em relação à análise de subgrupo, não teve interação de nenhuma das variáveis com o desfecho primário, então nem idade, nem sexo, nem tempo entre início de sintomas e chegada na UTI, nem pressão arterial média, nem lactato arterial, nem fração de ejeção e nem classificação de Skype. E também avaliando cada subgrupo, nenhum deles mostrou um sinal de benefício com a intervenção. Todos os intervalos de confiança passando aqui pela unidade.